Bem-vindo à lobotomia. Você está preparado para um relato assustador e misterioso pelo Brasil? Vamos começar. Meu avô sempre dizia que as cidades grandes tinham uma força estranha, uma energia que podia engolir a gente se não tomasse cuidado. Ele nasceu no sertão do Nordeste, num lugar pequeno onde todo mundo se conhecia pelo nome. Mas, quando já era adulto, precisou viajar para a capital de um dos estados da região, uma cidade que ele só tinha visto em fotografias antigas de jornal. Ele sempre lembrava do primeiro impacto, o calor abafado, o barulho constante, buzinas, vozes misturadas, vendedores de rua gritando ofertas. O cheiro do mar se misturava com fumaça de ônibus e com o tempero das barracas de comida. Para quem vinha do interior, era como cair em outro mundo. Tudo era maior, mais rápido e mais intenso. Meu avô tinha ido resolver uns papéis de trabalho. Chegou cedo demais, terminou o que precisava e ficou com algumas horas livres. Em vez de voltar direto para o hotel, decidiu caminhar. Ele dizia que cada esquina parecia esconder uma história. Os casarões coloniais, muitos já meio gastos pelo tempo, dividiam o espaço com prédios modernos de vidro espelhado. A cada passo, era como se estivesse diante de um quebra-cabeça onde o antigo e o novo brigavam por atenção. Ele parou numa praça perto do centro, pediu um prato simples e uma garrafa de cerveja num restaurante pequeno. Não era homem de beber, mas naquela tarde acabou pedindo mais duas. A cerveja trouxe um pouco de coragem, porque, apesar do tamanho, meu avô sempre confessou que tinha um medo enorme de altura. Mesmo assim, olhando para cima, não resistiu à ideia de subir num edifício que dominava a paisagem dali. Era um prédio alto, com um mirante aberto ao público, de onde se podia ver a cidade inteira e também o mar ao longe. Com as pernas tremendo, ele entrou no elevador e subiu. Disse que o coração batia forte a cada andar que passava. Quando as portas se abriram, respirou fundo e saiu para o mirante. O vento quente bateu no rosto, mas o que mais o impressionou foi a visão. Dali de cima, tudo parecia diferente. O movimento dos carros se reduzia a pontos de luz, como vagalumes presos no asfalto. As pessoas viravam formigas correndo apressadas. O sol começava a cair, e a cidade se acendia aos poucos, um prédio iluminado aqui, outro ali, até que todo o horizonte parecia coberto de pequenas brasas. Meu avô carregava sempre um par de binóculos pequenos, presente de um amigo antigo. Tirou-os da bolsa e começou a observar melhor os detalhes. Barcos que se afastavam da costa, crianças correndo em uma rua estreita, vendedores desmontando barracas no mercado popular. Era como se tivesse descoberto uma nova forma de enxergar a vida, de cima para baixo. Mas, em meio àquela contemplação, algo nele mudou. Ele sempre contou que naquele instante, sentiu uma mistura de nostalgia e vazio, como se lembrasse de um tempo que não chegou a viver. Disse que a cidade parecia chamá-lo e afastá-lo ao mesmo tempo. E foi justamente nessa sensação. Lá do alto, meu avô ficou alguns minutos apenas apreciando a vista. O vento trazia o cheiro salgado do mar, misturado ao som abafado da cidade, que continuava viva lá embaixo. Ele repetia sempre que aquela sensação era única. Parecia estar acima de tudo, mas ainda assim parte daquele movimento. Enquanto girava devagar o corpo para observar cada canto, algo lhe chamou a atenção. Sobre um prédio antigo, de fachada clara e colunas desgastadas, parecia haver uma mancha escura. No início pensou que fosse uma lona esquecida ou talvez algum objeto preso pelo vento. Levantou os binóculos, curioso, e apertou os olhos para enxergar melhor. A tal mancha não era imóvel. Com o foco ajustado, ele percebeu que tinha forma definida. Era alta, muito mais alta que qualquer pessoa, e parecia estar de pé sobre o telhado. O contorno lembrava o de um corpo humano, mas distorcido. As pernas eram longas demais, e algo como asas se destacava às costas, abertas como se fossem abraçar o céu. Meu avô se assustou, abaixou os binóculos por um instante e tentou convencer a si mesmo de que tinha se enganado. Respirou fundo, olhou outra vez sem o acessório, mas ainda assim a figura estava lá, imóvel, encarando o nada. A cada segundo a sensação de estranheza aumentava,
como se aquele vulto não pertencesse a este mundo. Tomado pela curiosidade, ergueu de novo os binóculos. Dessa vez, notou um detalhe ainda mais perturbador. A criatura se mexeu. Flexionou os joelhos como se estivesse se acomodando. Lentamente, ergueu as asas, que pareciam não ter fim. O coração dele disparou. Sentiu a boca seca, as mãos tremendo e uma onda de calor subindo pelo corpo. Por alguns segundos que pareceram eternos, a figura ficou ali, observando a cidade como um caçador estudando sua presa. Foi então que aconteceu o impensável. Ela ergueu a cabeça e olhou diretamente para ele. Não havia como negar. O olhar atravessou a distância entre os prédios e encontrou o dele com precisão assustadora. Meu avô nunca conseguiu descrever com clareza o que sentiu. Não era exatamente medo, mas algo mais profundo, como se o estômago se esvaziasse e uma certeza ruim se instalasse dentro dele. Ficou paralisado, incapaz de desviar os olhos. Era como se aquela coisa o tivesse escolhido entre milhares de pessoas para testemunhar sua existência. De repente, a criatura se lançou no ar. As asas bateram com força, e o som ecoou até o mirante. Ela passou rente às copas das árvores de uma praça próxima e desapareceu na escuridão que já tomava conta da cidade. Atordoado, meu avô tirou os binóculos e ficou alguns segundos sem conseguir reagir. O vento parecia mais frio, e o barulho urbano já não era o mesmo. Tudo soava distante, como se o mundo tivesse mudado em poucos instantes. Ele recuou, encostando-se na parede de proteção, sentindo o coração disparado. Ninguém ao redor pareceu notar nada. As pessoas continuavam a rir, tirar fotos e conversar, como se nada de estranho tivesse acontecido. Isso o deixou ainda mais perturbado. Será que só ele tinha visto? Ou será que todos os outros simplesmente fingiam não ter percebido? Com passos apressados, correu até o elevador e desceu, tentando manter a calma. Ao chegar à rua, olhou várias vezes para trás, temendo encontrar de novo aquela presença. Não falou nada a ninguém, nem mesmo no hotel. Guardou para si o peso daquele segredo, sem imaginar que, poucas horas depois, algo muito maior iria acontecer. Ponto estranho é que começaria a experiência mais marcante da vida dele, algo que nunca conseguiu explicar por completo. Depois do encontro, meu avô caminhou pelas ruas estreitas da cidade com o coração acelerado. Cada som parecia mais intenso, passos de pedestres, o tilintar de bandejas de vendedores ambulantes, o motor dos carros misturando-se ao murmúrio do mar distante. Tudo parecia amplificado, como se o mundo tivesse se transformado em um cenário estranho e silencioso ao mesmo tempo. Ao chegar ao hotel, entrou devagar no quarto e sentou-se à beira da cama. Tentou racionalizar o que tinha visto. Talvez fosse um grande pássaro, ou algum objeto preso pelo vento. Mas algo dentro dele dizia que não se tratava de uma explicação simples. A memória daquele olhar penetrante permanecia vívida, como se a criatura tivesse deixado uma marca invisível em seu peito. Na manhã seguinte, meu avô acordou cedo. O céu ainda estava tingido de tons alaranjados pelo amanhecer e o movimento da cidade parecia normal. Pegou um jornal, ao folhear, percebeu que havia acontecido um incidente incomum. Um deslizamento de terra na periferia, causado pelas chuvas intensas da noite anterior, tinha destruído algumas casas e deixado moradores assustados. Ele ficou parado, em silêncio, lembrando-se da visão no mirante. Uma sensação estranha tomou conta dele, como se a presença daquela criatura tivesse sido um aviso silencioso. Durante os dias seguintes, ele tentou seguir sua rotina, mas a lembrança continuava a perturbá-lo. Cada vez que passava próximo àquele prédio antigo, olhava para o telhado, esperando ver algo, mesmo sabendo que seria improvável. À noite, ao se deitar, os detalhes da forma alada vinham à sua mente sem aviso. Era uma mistura de fascínio e inquietação que não conseguia controlar. Anos depois, ele assistiu a um documentário sobre avistamentos de seres estranhos que surgiam antes de acontecimentos catastróficos. Lembranças de sua própria experiência vieram com força total. Pela primeira vez, admitiu para si mesmo que talvez o que tivesse visto não fosse fruto da imaginação.
A figura misteriosa, que ninguém mais parecia notar, poderia ter sido real. Antes de falecer, meu avô deixou um conselho claro para mim. Seu neto, se algum dia eu visse algo semelhante, deveria abandonar a cidade imediatamente. Ele falou sério, com a convicção de que enfrentou algo além da compreensão humana. Suas palavras carregavam respeito pelo desconhecido e, ao mesmo tempo, prudência. Seguindo seu conselho, cresci com a lembrança dessa história em minha mente, e cada vez que visito cidades grandes, observo o céu com atenção, procurando movimentos suspeitos que possam passar despercebidos pela maioria. Nunca tive certeza se aquele aviso se aplicava a mim, mas a prudência sempre falou mais alto. A experiência do meu avô se transformou em uma lição silenciosa. Algumas coisas existem além da nossa compreensão, e o mundo, às vezes, nos oferece vislumbres do inexplicável. Mesmo com todos os anos que se passaram, quando fecho os olhos, consigo ver o perfil daquela criatura, imóvel e observador, pairando sobre o telhado antigo, lembrando-me de que certas memórias nunca desaparecem por completo. Se você ficou arrepiado com essa história e quer conhecer outros relatos de encontros misteriosos e inexplicáveis, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!